E, como eu sempre digo, louvar ao Senhor é uma grande festa. Quando nós nos reunimos para exaltar o seu santo nome, é um momento de grande festa, né? Alegria. Tenho certeza que todo mundo sai contente, né? Todo mundo. Menos um. Quem? O inimigo. Porque ele vê o trabalho sendo feito, né? Isso demonstra que realmente nós amamos a Cristo, pois nos reunimos para adorar a Deus e demonstrar o nosso amor para com Deus, e por isso nós ficamos alegres quanto a isso. Mas também nos esquecemos, muitas das vezes, que missões é uma questão de amor também. Missões é uma questão de amor. Eu vou convidar você a abrir Romanos capítulo 5, versículo 8. E vamos ler esse texto que com certeza dos irmãos ele é bem conhecido. Se bobear, a gente tem receita de cor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 diz assim. Talvez você conheça na versão mais clássica, mais usada, né? Mas diz assim na versão NVI, mas nisto Deus mostra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Na versão antiga, como é que é mesmo? Viu como é que vocês sabiam de cor? Vocês são inteligentes, sabe de cor a palavra de Deus. O negócio é aplicar. O negócio é entender para viver. Porque de cor, por incrível que pareça, os irmãos, depois de Deus, o diabo sabe a Bíblia todinha. De cor. Ele cita inclusive textos para tentar derrubar a verdade. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? Lembra? Ele citou texto, mas também está escrito. Mas como a tentativa de derrubar o trabalho, derrubar missões. E ele não faz diferente conosco também. Ele também cita textos, ele também trabalha conosco. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muitas pregações de muitas pessoas mostrando na Bíblia coisas que Cristo nunca ensinou. Mas que isso, pastor? É verdade. Porque eles deturpam, eles alteram, eles põem sentidos diferentes. E com isso nós caminhamos para um descaminho, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Vê comigo de novo esse versículo, que você conhece bem. Veja, Paulo está escrevendo para aquela igreja, a igreja de Roma, que hoje não existe mais. Uma igreja forte, uma igreja teologicamente bem alicerçada, mas hoje não existe. Exatamente porque eles deixaram de demonstrar o seu amor para com Cristo. O texto que você como leu comigo, na versão antiga é Deus prova o seu amor. Nesta versão, demonstra, aliás, o seu amor para conosco. E nessa versão, prova. Essa palavra, você a usa com certeza no seu dia a dia, você consegue entender perfeitamente o que é provar, o que é demonstrar. Vai demonstrar alguma coisa para alguém, você vai apresentar alguma coisa para alguém, você vai provar para alguém aquilo que você está sentindo através de alguma atitude, de algum fato, concorda comigo? Certo? Mas essa expressão em grego, eu adoro esse negócio, né? Os irmãos sabem disso, né? A palavra grega prova ou demonstra, ela foi um pouco mais além do que simplesmente mostrar por ações, simplesmente mostrar por atos aquilo que você sente ou pensa. Vai mais longe. Ele diz, estabelece, fundamenta. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você quer provar para alguém que 2 mais 2 é igual a 4. O que você faz? Quem é professor de criança sabe como é que funciona, né? Você pega aqueles pauzinhos, né? 1 mais 1... mais 1 é igual a quanto? Aí você está provando para a criança. Você está estabelecendo um princípio. Que princípio? Que você unindo 1 vai dar 4. Você provou para a criança através de uma ação, mas estabeleceu um conceito de que pegando 4 unidades, você tem uma nova unidade
somado aqui é 4. Deu para entender ou não? Então, quando Cristo diz, aliás, quando Paulo diz que Cristo, ele prova seu amor, ele estabelece o seu amor, ele consolida o seu amor através de algumas atitudes que muitas das vezes nós deixamos de praticá-la para com Cristo e para com o próximo, demonstrando assim, estabelecendo assim, que eu não amo a Deus nem o homem. Aí você pode dizer, peraí, pastor, mas eu estou sempre na igreja, eu trabalho na igreja, né? Eu canto, eu toco, eu prego, eu distribuo folhetos, eu falo de Cristo na rua. Ótimo, não estou negando isso, que você o faça. Mas no dia do juízo final, se você nunca leu, leia lá, Jesus Cristo, quando voltar, vão ter aqueles que vão dizer exatamente isso. Mas, Senhor, nós comíamos junto. Mas, Senhor, nós profetizávamos, nós pregávamos, nós estávamos andando lá, nós expulsamos demônios, nós fizemos uma porção de coisa. E Cristo vai virar para eles e dizer o quê? Eu não conheço vocês. Para longe de mim. E ainda usa uma expressão pesada. Vós que praticais a iniquidade. Então, fazer por fazer não tem sentido. Você tem que estabelecer com um conceito que parte de um princípio que ninguém tem como mudar. E isso não parte de fora, mas sim de dentro de você. Porque Deus é amor. Todo mundo sabe disso, é inegável. Você existe porque Deus é amor, Ele te sustenta, Ele te guarda. As pessoas que estão lá fora, mesmo aquelas que não temem a Deus, estão existindo porque Deus está sustentando. Você acha que não? O sol nasce para todo, não é assim que fala o pessoal, né? As águas, né, a chuva, o ar, é para todo mundo. Inclusive para aqueles que você e eu com certeza diríamos que merecem a morte. Não estou discutindo isso. O que eu quero que você entenda é o que realmente prova para Deus e para com o teu próximo que você tem Deus. Que o amor de Deus está em você. Não é simplesmente fazer por fazer, porque os espíritas, eles fazem um bom trabalho. Vocês já viram um trabalho dos espíritas? Realmente, olha, um trabalho fundamental. E eles ainda acreditam em Jesus como um homem realmente evoluído, um homem realmente de bondade. Né? Não estou discutindo aqui, nem quero discutir religião. Eu estou querendo mostrar aqui para você que existe alguma coisa a mais que precisa estar bem estabelecido para que o que você faz para com Deus e para com o teu próximo realmente demonstre que Cristo, que Deus, habita em você. Não sei se você está compreendendo o que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Ok? Então vamos pensar comigo, irmãos, o que Paulo está dizendo. Usando o próprio exemplo de Cristo, o próprio exemplo de Deus. Ele diz, se Deus é amor e Ele está em nós, precisamos demonstrar isso com alguns princípios. Veja comigo dois aspectos, um físico e um espiritual. Vamos para o físico primeiro. Você precisa demonstrar para as pessoas que você tem Deus, primeiro, através da generosidade. Calma lá que a gente vai chegar onde eu quero. Veja Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo ainda discutindo este assunto, não sei se você percebeu, estamos na carta de Paulo, ele diz assim, compartilhem o que você tem com o quem? Com os santos. A primeira pergunta que eu faço é, quem são os santos? Você sabe, né? Quem são os santos? A igreja. Os salvos, a igreja de Cristo, tá? Mas quem são eles? As pessoas. Sim, mas você sabe definir para mim quem? Pela Bíblia, pelo gesto, pela atitude. Vamos comigo de novo. Você conhece o meu coração? Você não me conhece o coração. Nem minha esposa, que vive comigo já há 37 anos, conhece o meu coração. Não conhece. Eu posso demonstrar que sirvo a Deus através da generosidade aos santos. Quem são os santos? Os regenerados. Quem são esses? Você afirma quem é. Você pode dizer, ele é. Você pode? Você não pode. Olhando para o grupo dos apóstolos. Olhando para o grupo dos apóstolos. Pedro, Paulo, aquele pessoal todo lá, aquela turma toda.
Quando você olha para os apóstolos, um ali era filho do diabo. Mas quem sabia disso? Só Jesus. Mas, no entanto, os outros conviviam como iguais. Estavam ali como iguais. Eu não posso nunca, eu já falei isso uma vez e repito, eu não posso nunca dizer que alguém que disse para mim que é santo, dizer que não é. Eu não posso fazer isso. Eu estaria criando um princípio de julgamento de determinar quem é salvo e quem não é salvo. Mas eu, por não conhecer, eu devo fazer o seguinte: compartilhar o que eu tenho com todos que se dizem santos. Eu não vou julgar, quem vai julgar é Deus. Que estão em quê? Estão o quê? Necessitado. A irmã Olívia, hoje, no nosso período de oração, foi interessante, ela orou, né? Eu achei interessante a fala dela, né? Que ela não conhece a profundidade, né, irmã Olívia, dos problemas que os pastores passam, né? E ela usou uma coisa interessante, uma expressão, que às vezes nós queremos que os pastores façam visita na nossa casa, né? Por querer que estar lá. Não é quando tem necessidade. Quando tem necessidade, o pastor tem que estar. Lógico, evidente, né? Para ajudar. Né? E às vezes os outros irmãos também. Aí eu fico pensando assim, gente, pensa comigo. Você conhece a vida daquele que faz as visitas, os diáconos e coisa e tal? Sabe exatamente o que eles passam? Você sabe exatamente? Não, você sabe a sua. Você pode deduzir. Né? Você pode deduzir. Poxa, fulano de tal faz visita para todo mundo, mas nunca veio me ver. Né? Fulano de tal aconselha todo mundo, mas nunca me aconselhou. Você já parou para pensar por quê? De repente tem razão. Você também nunca chegou para junto dele. Mas às vezes você faz a sua parte, a pessoa não foi. Espera lá, quieto, fica quieto, espera um pouquinho, porque às vezes nós estamos vendo pessoas que estão fracassando na necessidade, seja de quem for. Não estou fazendo aquilo que queria fazer. Necessidade, às vezes você está passando por uma necessidade e as outras pessoas não estão nem vendo. E Paulo diz, compartilhe com todos, né? Compartilhe vocês com os santos que estão necessitando. Como é que eu vou saber quem está necessitando? Perguntando, procurando saber, sondando. Tem gente que, infelizmente, não dá a mínima para ninguém, né? Nem liga, nem para saber como é que você está. Essa semana estava na casa do meu tio, né? Estava conversando sobre uma pessoa, né, que nem liga. Ainda diz assim, eu aproveitei para passar aqui. Aproveitou? Que situação estranha, né? Você precisa saber, se inteirar, correr atrás e procurar saber o que está acontecendo. Não é esperar acontecer, é fazer. E então, quando você demonstra generosidade, veja, você está mostrando uma característica física de que Deus habita em você. E procure ser hospitaleiros. O que é ser hospitaleiro? Você sabe, né? Receber de coração. Então, a primeira coisa é ser generoso. Segunda coisa, ter compaixão, ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Olha o que Paulo fala, alegre-se com os que se alegram, e chore com os que... Você se alegra com aqueles que vão vencendo na vida ou você fica com inveja daqueles que vão vencendo na vida? Você se alegra com aqueles que conseguem alguma coisa que você está correndo atrás e nunca conseguiu? Ou você fica com uma raiva danada porque ele conseguiu e você não conseguiu? Já pensou? Hã? Você chora com os que estão chorando, ou seja, você sente a tristeza do outro? Essa semana, esses dias, aliás, a gente teve alguns momentos delicados, né? A nossa irmã Edi foi promovida para a glória, né? Eu não pude ir, porque, os irmãos sabem, eu passei mal no início do ano, ainda não estou totalmente bom, né? Eu falei, se eu for lá, vou me desmontar. Não adianta, não dá. Liguei, fui fazer visita, depois lá, eu e a Adriana fomos na casa da sobrinha, né? Oramos e tal. Não consegui. Do irmão Ribamar já consegui, graças a Deus. E essa semana perdemos também um amigo nosso de infância, né? Foi embaixador comigo. O Joênio, alguns talvez conheçam o Joênio, né? Mais novo que eu, acho que um ano mais ou menos. Morreu, teve um derrame e faleceu. Eu liguei lá para a família e falei, eu não vou conseguir, não adianta.
Não vou conseguir. Se eu for, vou desmontar. Depois eu faço a visita à família, né? Há momentos e há situações. Então, o que acontece? Isso é o quê? Sentir. Você sente a necessidade do outro, você chora, você se alegra. Como você está? Essa empatia com os demais. Como você vive? É necessário ter empatia. Não é só querer festejar com aqueles que estão alegres, é também chorar com aqueles que estão chorando. Estar abraçado, junto, ser um ombro amigo para ajudar aqueles que estão necessitando. Então, segunda coisa, fisicamente falando, ter compaixão. Terceira, praticando a justiça. Isaías capítulo 1, versículo 17, diz uma coisa interessante. Aprendam a fazer o quê? O bem. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Defendam os oprimidos. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Veja, fazer o bem. O que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Você tem uma ideia do que é fazer o bem, mas deixa eu te explicar um pouquinho mais. Fazer o bem é fazer o certo. No hebraico aqui tem a ideia, não é só dar comida, por exemplo, àqueles que estão passando necessidades. Não é só lutar pelos direitos, não. É fazer o que é certo. É fazer o que tem que ser feito para que aqueles que estão passando por dificuldades possam ser ajudados. Então diz ele, profeta Isaías, inspirado por Deus, que só consegue fazer o que é certo aqueles que primeiro buscam a justiça. Não do homem, mas de Deus. Porque a nossa justiça é tendenciosa, ela é maliciosa. Segundo, lutem pelos direitos do órfão, direitos da viúva. Isso ensina Deus desde o passado. Aqueles que estão passando por dificuldades, nós precisamos estar lá para ajudá-los e fazer justiça, fazer o que é certo, mas dentro dos princípios divinos e não nossos, porque senão a gente vai ser tendencioso e vamos escolher a quem ajudar, vamos escolher a quem fazer o bem. E quarto, Colossenses 3,13. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, diz uma coisa interessante nesse texto. Você precisa entender que é necessário que haja o quê? Perdão. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. A primeira palavra suportem dá a ideia do quê? É ter paciência com aquele? Não. É ser suporte. Ser suporte. O que é ser suporte? Já ficou diferente. Ser suporte é o quê? Vou dar uma ideia. Alguns irmãos com a idade vão precisando de uma ajudinha da terceira perna, né? Já viram esse negócio? A gente tem irmãos aqui que usam essa terceira perna, né? Aquela terceira perna é um suporte para ela não cair, para ela ter equilíbrio. E muitas das vezes aquele negocinho, né? Obrigado. Aquele negocinho ali, às vezes frágil, aparentemente, ela sustenta em certas situações a sua dificuldade. Elas suportam você. É isso que a Bíblia quer falar quando Paulo diz: suportem, sejam suporte para alguém. Como que eu posso ser suporte para alguém? Perdoando as suas, o quê? Queixas. Perdoando as suas queixas. Perdoando como Deus te perdoou. Não é como você quer, é como Deus quer que você perdoe. Então, no aspecto físico, Paulo, e tem muito mais, mas senão a gente vai ficar aqui o dia todo e não vai resolver isso, terminar tudo. E no âmbito espiritual também. O amor de Deus é provado de 3 maneiras. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha só. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Cuidado com esse versículo. Cuidado. Eu, uma vez lá no seminário, foi uma coisa interessante. Nós estávamos fazendo um estudo sobre isso e alguém veio com a seguinte brincadeira. Que uns irmãos se reuniram, leram esse texto e resolveram confessar o pecado um ao outro.
Aí um começa. Irmãos, eu tenho um pecado muito sério. Eu roubo as pessoas. Olha, eu roubo. Não consigo. Se eu for na sua casa, eu vou pegar alguma coisa, escondido, e vou levar. Vamos orar então pelo seu pecado, pelo seu problema. Aí o outro, qual o seu problema? Eu falo assim, irmão, eu não sei. Não posso ver uma mulher, minha cabeça se transforma. É mesmo? É. Vamos orar por isso. E foi para o outro. E assim até chegar o último. E quando foi o último, chegou assim. Qual o seu pecado? Eu assim, irmãos, eu tenho uma língua deste tamanho e falo para todo mundo. Tudo que me passa. E ele saiu dali, o pessoal ficou apavorado. Não é isso, irmãos. O Tiago não está dizendo isso aí para você chegar e dizer isso dessa forma. Não é isso, não. Por favor, entenda o texto. Confesse os seus pecados uns aos outros. É você confessar aquilo que você fez de errado com alguém. Com alguém. Jesus Cristo uma vez disse, quando você for entregar a sua oferta, e você lembrar que tem alguém contra alguma coisa, errou com você, alguma dificuldade, ele diz o seguinte, largue a tua oferta no altar, vai até ele e faz o quê? Se acerte com ele. Perdoe, se acerte com ele. É isso que Cristo quer que façamos. Porque o confessar pecado, como muitas às vezes fazem a determinadas pessoas, não resolve muita coisa, porque quem perdoa pecado não sou eu, é Deus. É Deus que perdoa os nossos pecados. Ele quer que você se acerte, porque ele está mostrando para a gente que a situação, quando resolvida entre os irmãos, vai criar um ambiente maravilhoso. Não sei se você já teve que pedir desculpa a alguém por um erro que você cometeu. Depois que você assim fez, não ficou bom o negócio? Não restaurou a situação? Tirou um alívio de cima de você? Porque quando você faz isso, você também reconhece o seu problema. E quando você reconhece o seu pecado, você vai entender que todos nós somos iguais e que precisamos uns dos outros nos ajustar em todos os instantes para que a justiça de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus seja demonstrado. E aí ele conclui, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Tem mais. 1 João 3,16. Muito parecido com João 3,16. Né? Muito parecido. Olha só o que João escreve na sua primeira carta. 1 João 3,16. Desta forma, conhecemos que o amor de Deus, no caso, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós e devemos também, da mesma forma, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, nisto diz o texto, desta forma, então, portanto, você vai mostrar Cristo, o amor de Cristo, e conhecer esse amor de Cristo aos que estão ao seu redor, quando você passar a entender que o que Cristo fez por você, você deve fazer também pelos seus irmãos. E quando é que você dá a sua vida pelos seus irmãos? Quando é que você faz isso? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar quando você dá a sua vida por Cristo e pelos seus irmãos? Volte ao exemplo de Cristo. O que culminou ou demonstrou de forma plena que Cristo te ama? A morte dele aonde? Na cruz. Aquele momento difícil, terrível para o próprio Deus, passar por aquela situação de dor e sofrimento e ter que experimentar algo que não era para ele, que é a morte, para que você pudesse ter vida. Ele fez o que fez por nos amar. E às vezes nós, por menos, não queremos amar o nosso próximo perdoando, não queremos muitas das vezes tolerar, muitas das vezes não queremos demonstrar perdão por uma ofensa. E muitas das vezes, em vez de promover a paz, vamos promover a guerra, o desamor. Dois aspectos, espiritual e físico. Mas demonstrar esse amor, ele fez para comigo. E nós temos um grupo para demonstrar, como eu falei.
que é o próprio Deus e o próximo. E eu vou ler contigo um texto que eu tenho certeza que você conhece, para a gente caminhar para o fim. Em João capítulo 13, versículo 35, olha o que está escrito lá. João 13, 35. Deste modo, todos saberão, caminhando para a conclusão, né? Deste modo, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus Cristo virando para os seus discípulos e falando. Todos saberão. Todos quem? Amarem uns aos outros. Aí vem um camarada, lá em Lucas, essa palavra você conhece? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, e faz uma pergunta a Jesus Cristo quando ele estava falando sobre o perdão. Lá em Lucas, esse homem chega para Cristo e coloca uma questão muito interessante. Em Lucas 10, 25 a 37, certa ocasião, acompanhe a leitura, certa ocasião, e preste atenção porque tem palavras que eu vou chamar a atenção aí. Um perito na lei. Um perito na lei, ou seja, uma pessoa entendida na lei. Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, olha a malícia da pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só um parênteses aqui rapidinho. Para o judeu, só tem vida eterna aquele que cumpre a lei 100%. Não pode errar em uma vírgula. Não pode errar em nada. Ele tem que cumprir a lei 100%. Então, aquele que cumpre a lei 100%, ele herda a vida eterna. Aí, Jesus Cristo faz a seguinte pergunta para ele. O que está escrito na lei? E respondeu. Respondeu Jesus, como você a interpreta? Você não é perito na lei? E ele respondeu. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Ele resumiu a lei de Deus em 2 frases. Certíssimo isso. Continua no texto. Jesus disse, respondeu perfeitamente, corretamente. Tirou 100 na prova. Tirou 10. Está aprovado. Aí Jesus Cristo vira para ele e fala assim, agora você vai e faz o quê? Faça isso. Isso o quê? Isso o quê? Continua o texto. Ele, porém, porque queria se justificar, porque ele sabia que estava passando no seu coração, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí Jesus narra para ele uma história, uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Naqueles dias as estradas não eram tão seguras, muito diferente de hoje. Hoje você vai na rua, né? Não tem perigo nenhum, né? É assim que funciona? Não tem medo de nada, né? Pois é, a situação é muito parecida. Então ele ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Assaltantes são aqueles que roubam, né? Você não conhece essa palavra, talvez? Vamos lá. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Coincidentemente, por acaso, descia um religioso de primeira. Um homem que tinha contato com Deus. Um sacerdote. E esse, então, quando viu o cara de lado, diz o texto, passou para o outro lado. Sabe aquele negócio que eu tenho certeza que nunca ninguém fez aqui? É quando você vê uma pessoa vindo que você não vai com a cara dela, você finge que não viu, atravessa para o outro lado da rua e segue. Não, não é isso não. Acho que ninguém nunca fez isso. Foi isso que o cara fez. Aí depois veio um levita. Levita é aquele que servia no templo. É aquele que estava ali a serviço de Deus no templo, no culto, na adoração, os cantores, os músicos, os porteiros, os introdutores, aquele pessoal que servia dentro da igreja. Muito bem. Quando chegou ao lugar, viu.
E fez exatamente a mesma coisa. Sei lá, de repente os bandidos estão aqui perto, esperando um outro cair na mesma situação, vou para o outro lado. Mas um samaritano, que segundo a gente sabe, era um povo que não merecia Deus, era um povo que não conhecia Deus, era um povo desconsiderado pelo próprio povo judeu, era uma pessoa que merecia estar bem mais longe do que estava. E chegou esse samaritano, aonde aquele homem estava caído, e quando viu, teve o quê? Piedade. O que é piedade? Compaixão. Só compaixão? O que é piedade? Também se colocar no lugar do seu próximo. Ele viu a situação física daquele camarada e se colocando no lugar dele, teve compaixão. Ele viu a necessidade do outro e olhando para o outro, ele percebeu, e se fosse eu? Eu ia adorar que alguém fizesse isso, me parasse para me atender, que eu estou aqui numa situação terrível. Ele olhou para o outro e disse, esse cara vai morrer. Se eu não fizer nada, ele vai morrer. Se eu não me aproximar dele, já era. Como o pessoal costuma dizer, perdeu. Então o que ele fez? Se aproximou. Lhe enfaixou as feridas. Depois de derramar vinho e óleo nelas. Remédio da época. Então colocou ele, o camarada caído, todo arrebentado, sobre o seu próprio animal. Ele saiu da sua zona de conforto e colocou o outro. Quem passou a andar agora era ele. Ele estava andando em cima do animal. Estava caminhando ali no seu bem-estar. Ele colocou o outro no seu animal e levou para uma hospedaria. E ali chegou e jogou lá o cara. Foi assim que fez? Não. Além de chegar lá na hospedaria, cuidou também do cara. Mas lembre-se você que ele estava passando ali. Quem passava na casa estava indo para algum lugar, para outro lugar, para fazer alguma coisa. Ninguém ia ficar passeando à toa na estrada. Vamos ver como é que o capim nasce desse lado da estrada. Ninguém faz isso. E eu chegar lá na hospedaria, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Ele pegou um dinheirinho que tinha no bolso, né? E falou, cuide dele. E outra coisa, quando eu voltar, pagarei as despesas do que você tiver gasto com ele. Ele comeu? Claro, vai comer. Ele bebeu? Claro, vai beber. Ele precisa de roupas? Claro, ele precisa de roupas. Ele precisa de uma cama, um quarto? Claro, ele precisa de uma cama, um quarto. Então eu vou assessorá-lo. Aí Jesus Cristo, depois de contar essa história, vira para ele, aquele camarada que queria se justificar, e diz assim, qual dos 3 você acha que foi o próximo do homem? Aí o cara, bem cheio de si, não querendo dar o braço a torcer, ele diz, aquele, o samaritano. Foi assim? Não. Ele não quis dar o braço a torcer. Por não, ele estaria dizendo que aquela gentinha que não presta, foi ele, o samaritano. Não, ele diz, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Aí Jesus fala, faça o mesmo. Faça o que é. O que, aliás? Faça o que? Pega um samaritano caído no chão e trate dele. É assim que Jesus Cristo quer? Primeiro, Jesus Cristo quer que você não seja um hipócrita. Dizendo que ser um religioso de primeira. Vivendo as leis de Deus. Cumprindo com os mandamentos de Deus. Mas, no entanto, você é falso. A palavra hipócrita quer dizer o quê? Na quarta-feira, quem veio perdeu. Eu falei sobre isso, né? O que quer dizer um hipócrita? Quem estava quarta sabe. Ator, aquele que representa uma coisa que ele não é. O ator, ele representa algo, ele não é aquilo. Então, Jesus Cristo está dizendo para aquele camarada e para nós hoje, não seja um religioso falso. Viva a verdadeira religião. Viva o verdadeiro amor. Não seja um falso. Segundo, não pense você porque serve a Deus na igreja,
como aquele levita, fazendo tudo de bom e do melhor, que você estará agradando a Deus. Certa vez Deus disse através do profeta que ele estava cansado de ouvir os cânticos do povo da igreja, lá de Israel. Afasta esses cânticos que para mim estão mais barulhentos do que outra coisa. Você já leu esse texto? Ele usa até uma palavra difícil, né? Acho que vocês nunca ouviram, talvez, o estrépito desses cânticos. Os cânticos estrepitosos. Só faz barulho. Estavam pensando que adoravam a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, mas Deus estava olhando para eles e vocês, afaste-se de mim com esses cânticos barulhentos. Não estão me agradando. Então, primeiro, não seja um hipócrita, falso, religioso falso. Segundo, não pense em você porque está servindo a Deus, que você vai estar agradando a Deus através dos seus atos. Não é isso. O que Ele quer que você faça? Ele quer que você se aproxime do que está precisando. Primeira coisa, chegue junto. Vá ao encontro dele. É isso que ele quer. Jesus Cristo quer que você se aproxime daqueles que precisam do amor de Cristo. Jesus Cristo quer que você se aproxime. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele saiu do seu trono. Ele saiu da sua glória. Ele saiu lá do alto e se fez como um de nós. Ele se aproximou do homem. Ele se aproximou fazendo-se um igual. Ele esteve conosco, andou conosco, bebeu conosco, sofreu as tentações conosco. Ele passou por tudo que você e eu passamos. É isso que ele quer. Se aproxime. Segundo, gaste o que for necessário para chegar ao objetivo. O que aquele homem fez? Primeiro, pegou do seu remédio e tratou o homem. Segundo, botou o cara dentro no seu jumento, no seu animal, na sua cavalgadura. Ele foi a pé. Terceiro, ele pegou dinheiro para gastar com aquele camarada que ele nem sabia quem era. Ele abriu o bolso. E quarto, se preocupou com o dia de amanhã. Olha, eu vou voltar. Se você tiver mais uma despesa, eu vou pagar. Se preocupou com o dia de amanhã. É isso que Jesus Cristo quer. Faça o mesmo. O que ele fez? Ele fez exatamente o seguinte, ele teve piedade. E a palavra piedade aqui, irmãos, a palavra grega usada por Jesus Cristo, por piedade, é algo de entranhas. Você quando está com fome, as suas entranhas mandam um alerta para você. Manda comida para dentro. Quando você está com fome, ele quer que você coma. Quando você está com sede, mande água para dentro. E não é refrigerante, não. Refrigerante não presta. Eu fiz a política do refrigerante. Vão me processar. Né? Não é refrigerante, não. É água. O corpo precisa de água. Existe a melhor bebida do mundo do que água? Não. Se você está cansado de beber água, pinga umas gotinhas de limão e resolve o problema. Mas é água. As suas entranhas estão necessitando daquilo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Você precisa sentir isso de dentro. Necessidade de falar, de fazer, de agir, para demonstrar aos outros que você é discípulo de Jesus Cristo. Então eu concluo dizendo o seguinte. O mesmo que Cristo disse para aquele judeu que queria se justificar diante de Deus e provar Jesus Cristo. Quem é meu próximo? Qualquer um que precise de você. E quem são eles? Estão aqui e estão lá fora. Faça o que Cristo fez por você. Se você pensar assim, meu camarada, a coisa vai ser muito diferente do que a gente tem visto por aí. Não é uma religiosidade fria. Não são trabalhos maravilhosos que a gente vem a fazer. Não, isso tudo aí vai passar, irmãos. Esse negócio vai acabar um dia. O que ele quer é justamente que você tenha por entranhas, necessidades, né, de dentro, ansiando em fazer o quê? Pregar o evangelho. Por isso que eu falei no início que missões, tem que ter amor por ela. Missões é uma questão de amor. Se não houver esse amor, a gente não faz nada, irmãos. Nós faremos até muito fisicamente,
mas falta o principal, o espiritual, né? Falta o principal. Fisicamente é obrigação, espiritual é um dever, é um amor, é algo fundamental, porque sem isso, irmãos, nós não estaremos fazendo o que Cristo fez por nós, não estaremos dando valor. Mas é isso que Cristo quer de nós, irmãos. É exatamente isso. Que você entravelmente sinta o que Ele sentiu por você, para que você, sentindo isso, você consiga sentir pelo próximo e possa agir de forma que Deus venha olhar para você e dizer: realmente é um meu discípulo. Vamos orar? Vou pedir meu tio, né? Para quem não conhece, o Silas. Também Silas, nós também temos um Silas aqui, tá, irmãos? Ele vai orar, né? Vai orar. Está aí visitando a gente hoje, membro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Estamos terminando? Caminhando para o fim. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, mais uma vez, neste dia, nós elevamos os nossos pensamentos ao Teu trono de graças. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela mensagem que o Teu servo nos entregou, porque antes Tu entregaste a Ele, para Ele pudesse compartilhar conosco. E aprendemos muito daquilo que a Tua palavra nos recomenda que façamos a cada dia. Dá-nos, ó Deus, a Tua presença cada dia no nosso coração. E queremos pedir, ó Deus, que Tu continue abençoando essa igreja, fazendo com que os Teus servos se unem cada dia que passa, uns aos outros, e que se ofereçam, ó Deus, para pregar a Tua palavra, seja na rua, seja aqui na igreja, seja em cada lar aqui representado, pregar para os seus vizinhos, no colégio, nas faculdades. Te pedimos, ó Deus, que a Tua presença esteja com esses Teus servos, membros desta igreja. Queremos te pedir também pela minha igreja em Campo Grande, que está reunida neste momento, e que todos nós, como filhos Teus, possamos sempre estarmos conectados contigo, como foi a mensagem dessa manhã, pelo pastor Denilson. Te pedimos que Tu o abençoe cada dia, faça-o crescer em espírito e em verdade. Não somente ele, mas toda a sua família. Te pedimos também, ó Deus, pela minha família, que está em casa e está nos esperando, e que eles estejam guardados pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. E continue, ó Deus, te pedimos mais uma vez por esta igreja, abençoando-a cada dia. Te pedimos essas coisas, não que merecemos, mas é pelos méritos de Jesus, em quem agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Antes